Olá a todos, eu me chamo Igor Pivato, sou estudante do curso de Relações Internacionais e hoje eu vim mostrar a vocês um pouco do maior bloco econômico do mundo, a União Europeia. Por ser o maior bloco econômico do mundo, a União Europeia também conta com o fator de ser a principal e mais velha dentre todos, contando atualmente com 28 países membros, tomando mais ou menos em questão da Europa, mais de toda a sua metade, com o maior PIB de 2019, com um valor superior a 18 trilhões de dólares. Todas essas informações já deu para notar que a União Europeia não é pequena coisa, tendo seu surgimento logo após a Segunda Guerra Mundial, com a fragilidade dos países europeus vencendo logo após a guerra. Junto disso, a sua criação não foi logo de imediato, surgindo assim a primeira associação dos países europeus, a CECA. Em 1952, a CECA, que por suas siglas Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, junto de França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, forneceram assim seu fácil livre comércio de minérios, tirando suas taxas alfandegárias, fornecendo com que este livre comércio e fornecimento de ambos os países se torne cada vez um pouco mais fácil naquela época. Com a chegada do ano de 1957, veio o Mercado Comum Europeu, pelo Tratado de Roma, junto dos 6 países constituintes da CECA, criando o conceito de liberdade, por livre comércio de mercadorias, pessoas, capitais e até mesmo serviços. Adentrando já no assunto dos grandes marcos históricos para a grande Constituição da União Europeia que nós conhecemos hoje, também em 1992 ocorre um grande projeto, chamado do Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht marcando realmente que a União Europeia seja uma união política e monetária, com a entrada de diversos países marcados pelo socialismo na antiga União Soviética, por conta de sua derrota no leste europeu. Dando entrada assim para a grande criação de um governo único e uma moeda única também, fazendo com que a moeda do euro fosse oficialmente rotalizada e comercializada nos anos 2000. Com todas essas informações já deu para a gente perceber que a União Europeia seria um grande bloco econômico até então, super a ver com o Brasil. Ajudaria a gente de diversas formas e questionando até então de uma principal pergunta: por que será que o Brasil não participa deste bloco? Porém, agora eu vou falar para vocês uma das únicas questões que a União Europeia precisa de seus próprios pré-requisitos, tá? Não é qualquer país até então que consegue entrar nesse grande bloco econômico. Dentre todos os requisitos até então para a entrada no grande bloco econômico chamado de União Europeia, temos dentre eles ter uma grande economia de mercado, ou seja, não ser um país socialista e dar a maior condição de livre mercado, respeito à democracia e controle de dívida política, não podendo gastar mais do que realmente se arrecada. Com todos esses pré-requisitos estabelecidos pela grande União Europeia, pensa-se que até então todos os países constituídos por ela sejam de uma forma super fechados em relação a isso, porém nem tanto. A gente consegue perceber que a União Europeia tem uma das suas grandes defasagens em questão disso, de questão de que um desses 4 principais princípios fossem até então não tão fortemente nos países até então que são tomados pela União Europeia. Levando em consideração que, de um desses princípios primordiais em questão da União Europeia, existem alguns países até então que são propriamente constituídos até então deste bloco que não seguem à risca esses princípios, pois a sua baixa arrecadação se torna com que o welfare state se torne cada vez mais presente nesses países, fazendo com que a sua economia, rotação de minérios ou até mesmo com que a sua própria importação e exportação em relação ao turismo não seja totalmente equivalente ao que o país propriamente dito gasta com o público e consigo mesmo. O welfare state, para todo o público até então, principalmente dos países europeus, significa que se trata de uma educação, saúde, seguro-desemprego, de qualidade para todos, fazendo com que os principais países até então, que eles mantenham todos esses serviços de qualidade ao público, atenção de que
a gente precisa ter então da entrada de que esse welfare state precisa de uma arrecadação enorme de dinheiro em condição dos países europeus, valendo de que você vai precisar gastar dinheiro para ter um seguro de qualidade, uma vida de qualidade, uma educação de qualidade até então. Só que, valendo do pressuposto de que esses países até então não conseguem arrecadar, principalmente com o que eles até então gastam consigo mesmos, gerando um grandiosíssimo chamado de déficit público. Gerando com que esse grande déficit público ocorra em alguns países da Europa, nós temos a principal nomenclatura até então, que principalmente você já deve ter ouvido falar, dos PIGS, que se trata de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e o S de Espanha. Essa nomenclatura dá para os países que estão, de uma certa forma, atolados na lama. Por isso que até então a nomenclatura dos PIGS significa porcos atolados na lama, nas suas dívidas do déficit público. Atualmente também houve um caso não tão beneficente assim para a grande União Europeia, chamado de Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, com o primeiro-ministro David Cameron, logo em seguida com a Theresa May e por fim Boris Johnson, todos eles até então primeiro-ministros do Reino Unido. Passando por todos esses três primeiros ministros da questão da União Europeia, o Reino Unido só conseguiu nomenclatar a sua saída a partir do momento em que Boris Johnson consegue tomar o poder. O primeiro-ministro até então consegue fechar um acordo, tanto com o parlamento inglês e europeu. Sua saída em 31 de dezembro do ano de 2020 foi por motivos até então de soberania, competitividade, com todo o apoio populacional do Reino Unido. Com todas essas informações, creio eu que já ficou um pouco mais familiar para você como funciona e o principal surgimento até então de todos os feitos do maior bloco econômico do mundo, chamado de União Europeia.